reconhecemos quem tu és, reconhecemos quem tu és, reconhecemos quem tu és. Amém. Father God, we thank you Pai, nós te agradecemos for your presence in this pela house. tua presença nessa casa And we pray that from out of your presence e nós oramos que através da tua presença shall flow rivers of living water. que saia rios de água viva, Refresh us, que o Senhor nos renove, strengthen nos us, fortaleça and fill us with yourself. e nos encha com a tua presença, In Jesus' name, em nome de Jesus. Amen. Amém. And amen. Thank you very much to this wonderful worship team. Obrigado por esse grupo de louvor maravilhoso. And thank you so much for all the presentations. Obrigado também por todas as apresentações mostradas aqui. I know there have been many seminars today, Eu sei que teve vários seminários à tarde também. and maybe you have had enough. E talvez você está cansado de tanta palavra. But are you ready for some more Mas tonight? será que você aguenta mais um pouquinho? Amen and amen. Amém. Last night I began a message on the Antioch church, A noite passada eu comecei uma pregação sobre a igreja de Antioquia. and I had two parts to it. E eu tinha ali dois caminhos. The first part was looking at the pathway Eu that ti- led to the Antioch church. Esse caminho que vai lá desde Abraão até chegar à igreja de Antioquia. It was a breakthrough moment, E quando chega em Antioquia tem esse momento de avanço. the beginning of which took place many thousands of years before that, 2,000 years before that. Antes de Antioquia foi esse caminho de 2000 anos e quando chegou a hora de Antioquia teve um avanço. With the call of Abraham, A chamada de Abraão, and in you shall all the families, all the nations of the earth e be Deus diz blessed. para Abraão: abençoarei todas as famílias da terra através de você. And then the outworking of that was a E o pathway desenvolvimento dessa promessa durou 2000 anos, é um caminho ao longo dos séculos, leading to the birthplace of Gentile mission, e que fez com que culminasse então nesse berço de nascimento do cristianismo e da obra missionária para os não-judeus. and now tonight we are going to see how the pathway becomes a gateway. Agora nós veremos hoje à noite como que esse caminho que culminou ali em Antioquia se tornou um portal. And I think that this is somehow a pattern for our own Eu lives. penso que isso também é um padrão para as nossas vidas. When you think of the many things that led you and brought you to where you are today, Quando você pensa desde o dia que você se converteu até esse momento, agora tem um caminho. there has been much preparation. Houve preparo. You in this ministry know Você nesse ministério aqui sabemos that the shaping and forming of a missionary que formar um missionário takes a long time. custa tempo. But even in our pathway, Mesmo no nosso caminho, nessa caminhada, there comes a moment chega um momento when we are released. que nós estamos liberados. And suddenly everything that we have been through E a begins gente to make começa a sense. perceber que tudo aquilo que nós passamos culminou naquele momento que vai dar bastante fruto. And we find before us an open doorway, E a gateway. nós descobrimos que agora nós temos um portal aberto diante de nós. And I believe many of you are going to find E eu this, creio que vocês vão encontrar isso. that your pathway is going to become a Que gateway. a sua caminhada vai se tornar um portal. It cannot be engineered by human Não é beings. uma obra de homens. It must come from God, Tem que ser de Deus essa obra. because He is the architect of your Porque destiny. o Senhor é o arquiteto do seu destino. That
purpose that God had in his mind. Esse propósito que Deus tinha para a sua vida, Not just when he saved you, não somente quando Ele te salvou, but when he made you quando Ele te criou, from your mother's womb. desde o útero de sua mãe, Like Jeremiah, como Jeremias. his hand was upon you. A mão dele estava sobre você desde o útero de sua mãe. And then there comes that moment Aí chega aquele momento when destiny begins que to be o fulfilled. destino que Deus tem para você se cumpre. It's a glorious moment. É um momento glorioso. And I am E praying eu estou orando that for Antioch que Mission, para a missão Antioquia that there will be an opening, a gateway, vai ter uma abertura, um portal. a new season Se você terá uma nova estação de Deus, of expansion de expansão, and breakthrough, de avanço, that God may bring you que Deus vai trazer into the next phase of your para essa ministry. nova fase do ministério. And when you go back to your own mission place, E aí você vai perceber então, be ready. quando você perceber For que the chegou a hora, esteja gateway, pronto, esteja the pronto, gateway, pronto para the passar nesse gateway portal. is coming to you. Amém. Katika jina la Yesu. Sorry, that's Swahili. That's my Ele mother está falando tongue. uma língua da África agora. It means in the name of Jesus. Significa no nome de Jesus. When I get excited, I speak Swahili. Quando ele fica entusiasmado, ele fala em Swahili. Any Swahili speakers here? Tem aqui, quem fala Swahili aqui? Hakuna Swahili é a Matata. língua ali da Tanzânia e de outros lugares ali próximo do Quênia. Hakuna Matata. Agora é Swahili agora. Okay, let's get down to it. For our text tonight, O nosso texto hoje à noite, Acts chapter 13, Atos verses 1 to 13, 3. verso 1 ao 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Atos 13, 1 a 3. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. So now I want to begin to describe a little bit about the Antioch church. Eu quero descrever um pouco essa igreja de Antioquia, What did it look like? como que ela parecia, What was it composed of? como que ela era composta. Well, first of all, it was multiracial. Era uma igreja de várias nacionalidades, etnias, There were lots of different cultures. culturas diferentes. Antioch was a great center of trade and commerce, Antioquia era esse grande centro de comércio, cosmopolitan. era uma cidade bem grande, cosmopolitana. And there were represented Tinha ali representantes, in the Antioch church. e também na igreja de Antioquia tinha todos esses estrangeiros de etnias diferentes. So already in their church Ali naquela igreja was the seeds já tinha of semente, outreach. já tinha semente de alcance em outras nações, que os próprios membros daquela igreja eram também de outras nações. But also there were in the church different levels of society. Também tinha naquela igreja níveis de classes sociais diferentes. There were traders, Tinha comerciantes, field workers, tinha pessoas camponeses, officials, tinha também oficiais, some noblemen. pessoas até nobres. I mean, it was a unique gathering of God's people. Era uma igreja bem singular dessa reunião de crentes diferentes, nacionalidades diferentes, classes sociais diferentes. And it was completely new. E era uma coisa bem diferente. You know, one of the things you must be as a missionary Uma coisa que você tem que ser como missionário, is a pioneer ser um pioneiro, and an innovator. e tem que ser um inovador, Because there is no one key that unlocks porque every não tem door. uma chave que funcione em todas as culturas. And one of the things that you can ask God E uma for das coisas que você pode pedir para Deus is the key to your é a situation. chave para a sua situação.
Now, I know we study hard Eu sei missiology, que nós estudamos missiologia, estudamos duro, and that's an evolving, developing discipline. e essa é uma disciplina que vai assim se desenvolvendo, But the most we can gain mas o melhor que podemos are ganhar principles. são princípios. There is no formula. Não tem fórmula. Now, imagine what it was like to be in a unique situation, the first of its kind. Então eles estavam nessa situação bem singular na história, essa primeira igreja de gentios tão assim multirracial e com classes sociais diferentes. No rule book, Não tinha nenhum livro ali de regras. no missionary manual. Não tinha nenhum manual de missionário. Let's turn to page 495 Não tinha, vamos abrir na página 400 e in the tanto. missionary manual. Ou vamos lá ler ali no manual do missionário. Let's find out what we must do in this Vamos ver o que a situation. gente faz agora aqui nessa cidade. No, missions is a living thing. Missões é uma coisa viva. You are not reading the manual. Você não está lendo o manual. You are writing history. Você está escrevendo a história. So let the spirit of creativity, Que o espírito de criatividade, the spirit of innovation o espírito de inovação come upon you. esteja sobre você. God will give you what you need Deus vai te dar o que você precisa in every em situation. todas as situações. Now, there were many things they did not have, Tinha muitas coisas que eles não tinham, but there are two things they did have. mas tinha duas coisas que eles tinham. They had a passion for Jesus. Eles tinham paixão por Jesus. I mean, remember I asked you at the beginning of this last session, Lembra que eu te falei no começo dessa última pregação? what happens when the principal and dominant vision of your life is O Christ? que acontece quando o princípio e a visão de sua vida é Jesus? Your pathway becomes a O gateway. seu caminho, a sua caminhada vai se tornar um portal. So they had a passion for Se Christ. você tiver paixão por Jesus, And secondly, they had a total dependence on the Holy eles tinham Spirit. paixão por Jesus e total dependência do Espírito Santo. Let us remind ourselves that Vamos the nos church of lembrar Antioch que a igreja de Antioquia was being shaped. estava sendo formada, And shaping is not just about information. não estava somente em formação, essa forma que ela ia ter, It's about formation. mas tem a ver com formação. It is taking character. Estava desenvolvendo o caráter. And these people had experienced 2 years E essas pessoas tinham experimentado que durante 2 anos of a genuine teaching ministry. eles experimentaram o ensino bíblico do bom. What do I mean by a genuine O que eu teaching quero falar ministry? de um ensino bíblico genuíno, o que é isso? Sometimes Muitas we vezes are influenced by Western education, somos influenciados pela educação, o ensino ocidental, which is very often about information que tem muito a ver sobre informação and even sometimes teaching ministry e vai ensinando e é só informações. is about impartation of information. Está simplesmente te dando informação. Information is very important, Informação é importante, but it's not enough. não é o suficiente. The teaching ministry is a genuine discipling O ministry. ministério de ensino tem que ser genuíno no formar discípulos. All over the world there is what people are talking about, a spiritual formation movement. Ao redor do mundo estão falando agora de uma formação espiritual. And I like it, I think it is good. E eu penso que é importante isso. We are being shaped into the character of Nós Christ. temos que ser transformados no caráter de Cristo. And that happens in so many ways, Isso acontece de muitas formas, including impartation, incluindo também esse compartilhar, proximity with leaders. compartilhar e ter proximidade com os líderes. But I am discovering that this spiritual formation Mas eu movement estou descobrindo que formação espiritual is turning inward. é uma coisa interna.
It's all about me. tem a ver comigo, It's all about my experience. tem a ver com a minha experiência. But a true encounter with Mas Jesus, encontro real com Jesus, you discover it's not all about you. você descobre que não é sobre você, It's all about Him. é sobre Ele, It's about His é heart, sobre o caráter dele, His passion. é sobre a paixão dele. And when I talk about passion, E quando eu falo da paixão, I don't just talk about emotion. eu não estou falando de emoção, I talk about the true passion of Christ. eu não estou falando somente de emoção, mas de verdadeira paixão de Jesus. His suffering, His death, E a paixão de Jesus tem a ver com o seu sofrimento, His com a sua morte, resurrection. com o seu trabalho de corrigir. Unless a grain of wheat falls into the ground and De dies, tal maneira que a semente tem que cair no chão e morrer. it remains alone. Se ela não morrer, ela continua sozinha. But if it dies, Mas se a semente if morrer, it dies, se a semente it morrer, brings forth good fruit. então vai dar muito fruto. I have an invitation for you. Eu tenho um convite para você hoje à noite. Come and die, Venha e morra, that you might live para que você possa viver, and bring forth fruit. que você vai dar muito fruto assim. This is the genuine formation ministry. Esse é o ministério de formação genuíno. And so these people Então essas pessoas were being shaped into Christ's estavam likeness. sendo formados à semelhança de Cristo. Christ must first be produced in you Primeiro Jesus tem que ser formado em nós, before he can be reproduced through antes que you. Ele nos use para reproduzir em outros. And this Christ-centered E ministry esse ministério que era centrado em Cristo was the foundation of foi a Antiochian ministry. fundação do ministério de Antioquia. It's so simple. É uma coisa simples. Put Jesus first. Jesus primeiro. Your first passion is for A Him. primeira paixão tem que ser por Jesus. And from this E foundation, dessa fundação que é paixão por Jesus, everything is tudo, possible. tudo vai ser possível. Everything is possible. Tudo vai ser possível. Lift Jesus high. Levante Jesus, exalte Elevate Jesus. Him. Worship Him. Adore o Senhor. Make Him the foundation of your Que life. Ele seja o fundamento de sua vida. For me to live is Christ. Para mim viver é Cristo. Jesus said, if I be lifted up, Jesus disse, quando eu for levantado, I will draw all eu men to vou myself. atrair todos a mim. He was signifying the kind of death He should die. Ele estava falando da hora da crucificação. But there is a play on words. Mas também tem um jogo de palavras aí. Jesus said, now shall the Son of Man be exalted. Quando o Filho do Homem for exaltado, He was lifted up on the cross. quando ele for levantado na cruz, And He stood between heaven and e quando earth. ele estiver entre o céu e a terra, And He became the mediator e quando ele se tornar o mediador of life and blessing de vida, de bênção, and the flow of the Holy então Spirit ele vai derramar o Espírito to the nations. nas nações. Oh, we exalt you. Isso vai acontecer. We exalt Nós Jesus. exaltamos o Senhor. And that was the spirit of worship that was in Esse era o this church. espírito de adoração que havia na igreja de Antioquia. So, above all, Acima de tudo, they were Christ exalting people. eles eram um grupo de pessoas que exaltavam o Senhor They were Jesus. Christ-centered people. Eles eram totalmente centralizados em Jesus. They are worshippers. Eles eram adoradores. I heard somebody teach once, and they said, Eu ouvi alguém ensinando uma vez e disse: God is not seeking worship, Deus não está procurando adoração. He's seeking Ele worshippers. está buscando adoradores. Oh, amen, amen, amen. Hallelujah. Aleluia. And this is how our text begins. E assim começa o nosso texto.
They were praying and fasting Eles estavam orando e jejuando. and ministering unto the Lord. Eles estavam adorando a Deus. Eles eram adoradores. Come, bless the Lord. Oh, que o Senhor seja bendito. Oh, you servants of the Lord, Oh, servos do who Senhor, stand by night orando de noite, in the house of the Lord. adorando o Senhor na casa do Senhor. And out of this worship, E por causa desta adoração, ministry unto Christ, ministrando ao Senhor, when we minister unto e Him, quando nós ministramos ao Senhor, everything flows from that. tudo vai desenvolver a partir daí. So they were a ministering community. Então eles eram uma comunidade A que worshiping ministravam community. em adoração a Deus, eram adoradores. They were praying and fasting. Eles adoravam, oravam e jejuavam. Let's talk about fasting. Vamos falar sobre jejum. And I'm qualified to talk about this because I just had my dinner. Eu não sou qualificado para falar porque eu acabei de jantar. It's nice to talk about fasting when you've just eaten something. Quando você fala de jejum, mas acabou de jantar. What is fasting? O que é jejuar? A religious activity. Será que é uma atividade religiosa? Fasting does two things. Jejuar tem a ver com duas coisas. Fasting, number one, is about humbling yourself. Primeiro, jejuar tem a ver com se humilhar diante de Deus. Something about fasting breaks the egotistical spirit. Sobre o jejum, você tem que quebrar o seu ego, Humbling yourself. humilhar-se. And number two, Segundo ponto do jejum, it's about focus. tem a ver com focar. When you are needing to focus Quando você está focando exclusively on Christ, totalmente em Jesus, the discipline of fasting, então a disciplina de jejuar, as the Holy Spirit leads, conforme o Espírito Santo direciona, is very, very powerful. é bem poderoso. And so, out of this diverse community of Então people, essa comunidade ela era bem diversa. and they were worshiping Him together as one Eles person, adoravam o Senhor juntos em unidade. we see here Nós vemos aqui a leadership culture. que tem aqui também uma cultura na liderança. Leadership culture. É uma cultura de liderança. And we have just a few words to describe it. Só temos poucas palavras para descrever essa cultura de liderança em Antioquia. But we have a very clear picture of the kind of Mas leadership nós temos aqui uma figura bem clara do tipo de liderança that leads to gateway mission. que fez com que Antioquia se tornasse esse portal para missões. We can tell that they were united. Nós podemos dizer que eram unidos, We can tell that they were focused. podemos dizer que eram focados, And we could tell that there was respect for different kinds of e ministries. eles tinham respeito por os diferentes ministérios existentes. Now there are two ministries in particular Mas that dos are mentioned. ministérios existentes tinham dois em particular. Teachers and prophets. Eles tinham profetas e mestres. Now what is of interest to me, O que é bem interessante para mim, keep listening to me a bit. continua me ouvindo, não distraia não. Don't misunderstand me. Não vai ter mal entendido agora. But it does not say there were pastors. Mas não está escrito que tinha pastores. Pastors are not mentioned. Não mencionou que tinha pastores, mas não me entenda mal. I find that very refreshing. Oh, parece que é bem renovador não ter pastor aqui. Why? Listen to me, Mas listen vai to me me. ouvindo, vai me ouvindo. There were pastors there. Claro que tinham pastores. A church could not have been shaped and looked after if there were not pastors. Claro que tinha que ter pastores lá também. We are nothing if we do not have a heart for people. Mas nós não somos nada se o nosso coração não estiver voltado para o povo e a necessidade do povo. So there were pastors Então there. havia pastores preocupados com as There ovelhas. must have been. Tinha que ter tido. But the Holy Spirit here Mas o Espírito Santo aqui doesn't mention them. não mencionou pastores. Mentions teachers Mencionou And pastores, prophets. mencionou mestres e profetas.
And to put those two ministries together in one sentence Se você colocar esses dois ministérios juntos numa sentença, is radical. é uma coisa muito radical. Because today, teachers and prophets don't like each other. Porque hoje profetas e mestres não gostam do outro. The teacher opens the Bible O mestre abre a Bíblia and says, God, the Bible says, e diz assim: a Bíblia diz, the Bible says, a Bíblia diz, the Bible a says. Bíblia diz. The prophet pushes the teacher away O profeta põe o mestre de lado. and says, the Spirit says, O Espírito Santo está falando, God says. Deus está falando. And these two ministries don't E understand each other, esses dois ministérios não se entendem, but they need each other. mas eles precisam um do outro. Let me just tell you one story. Mas deixa eu te contar uma história. About a year ago, Um ano atrás, I went to a birthday party eu fui para uma festa de aniversário for a very genuine prophetic woman. para uma mulher que é uma profeta bem genuína. She had been in Britain and Europe for many Ela years, estava ali na Grã-Bretanha e Europa por muitos anos. and she turned 70 years of age. E ela fez 70 anos. And there was a celebration, a dinner. E havia uma celebração, um jantar de celebração. My. Meu. Not mine, not mother. Okay, all right, never mind. Okay, let's move on. There were so many prophets, Tinha tantos profetas naquele aniversário. prophets everywhere. Profeta para todo lado. And I sat next to prophets on the left, E eu tinha prophets on the profeta na right. esquerda, na direita. And I turned to this lady, prophet, E eu olhei para essa mulher que fazia 70 anos, profeta também, not the birthday girl, uma profetisa. somebody else, not the birthday girl. Não but somebody não else. era a profetisa que estava fazendo o aniversário, And I mas uma said- outra profetisa. I said, you know what prophets need? Eu falei, sorry? She said, what? No, repeat the sentence. Which sentence? The last one. This lady was not the person who had the I birthday, understand that. but this other lady, Ok, I essa said outra profetisa, eu falei com ela. I said to her, do you know what prophets need? Você sabe o que profeta precisa? Eu falei para essa outra profetisa. She said, no. Ela falou, não. I said, you need a Bible teacher next to you. Você precisa de um mestre da Bíblia do teu lado. She was a little offended, Ela se sentiu ofendida, but we began to talk. mas começamos a conversar. You know, prophets, if they're not careful, Se os profetas não forem cuidadosos, only bring prophetic interpretation só of vai scripture. dando interpretação profética o tempo todo. And if that's all you have, Se é tudo que o profeta tem, you never get to know the você Bible. nunca vai saber a Bíblia. And sometimes prophets can just go a little bit too far. Muitas vezes profetas também vão além do limite do que tinha que falar. I believe that the problems caused by prophetic ministry in Brazil Eu creio que os problemas que o ministério profético tem criado no Brasil would be prevented by prophets and teachers working together. não haveria esse problema se os profetas fossem próximos dos mestres. Because I believe the Holy Spirit Porque eu here creio que o Espírito Santo aqui is indicating two ministries está indicando que os dois ministérios, profetas e mestres, represent what we need, representam o que nós precisamos. two equally important emphases. São duas ênfases muito importantes e iguais. A palavra de Deus é o Espírito Santo. The word, A palavra é o Espírito. amém. Juntos. Aleluia, glória a Deus. Vocês começaram a entender inglês, ele não estava falando em português. Ô pastor, ô Silas, o que fazer agora? Aleluia. We need the word and the spirit. Precisamos da palavra e do Espírito. Commitment to the correct exegesis Temos and que ter application of scripture. compromisso com a exegese correta da Bíblia.
and total openness to the Holy e ao mesmo Spirit. tempo abertura para o Espírito Santo. This word and spirit combination Nós temos que ter palavra e profecia combinados. is what launches the churches into É isso que faz a igreja ser igual de Antioquia. fruitful Tem ministry. que ter os dois ministérios verdadeiros. May God grant us a new era Que Deus nos traga uma nova era. in which churches love the word of Que God as igrejas vão amar a palavra de Deus. and they love the manifestation of the E Spirit também vão amar a manifestação do Espírito in Santo. equal measure. E vai ser duas coisas necessárias May God give it to us. que Deus nos deu e precisamos. Katika jina la Yesu. Amém, aleluia, glória In a the Deus. name of Jesus. Amém, aleluia. In the name of Jesus. Hallelujah. So now we see also Agora vemos também, that this church was a visionary essa church, igreja era visionária. a visionary community. É uma comunidade visionária. They were outward looking. Eles estavam olhando para fora. You know, so often churches become inward looking. É normal que, com certa frequência, as igrejas olham só para dentro das suas necessidades, But we have forgotten a very important biblical and theological principle. mas esquecemos um princípio teológico bíblico muito importante. What is church? O que é igreja? A community of the kingdom. É uma of God. comunidade do reino de Deus. You cannot be a genuine biblical community Você não pode ser uma comunidade genuína bíblica without also being an expression of God's kingdom. sem ser uma expressão do reino de Deus. And God's kingdom does not begin and end with us. O reino de Deus não começa e nem termina conosco. And in this way today, Então, assim, hoje, God is teaching us about partnership Deus nos ensina muito sobre cooperação, and working with others trabalhar com outros, so that together we can achieve more for the para que kingdom of juntos God. possamos alcançar muito mais para o reino de Deus. A kingdom mentality in church Temos life que ter uma mentalidade do reino nas igrejas. means it's not about me Não tem nada a ver conosco, or my com ministry. o meu ministério. I'm not building my Eu kingdom. não estou construindo o meu reino. I am laying hold of the kingdom of Eu God. estou estabelecendo o reino de And in Deus. this way, E dessa forma, we are lining up with the purposes estamos of assim Jesus nos alinhando Christ, com o propósito de who Jesus, taught us to que pray. nos chama para orar. Our Father in heaven, Pai nosso que está nos céus, may your holy name be honored. que seja o teu nome santificado, May honrado, your kingdom que o come. teu reino venha, May your will be done seja feita a tua vontade, on earth as it is in assim heaven. na terra como no céu. That's the great purpose of history. Esse é o grande propósito da That is história. what is going to É o happen. que Deus vai fazer. Jesus Christ Jesus Cristo, is returning to earth ele está voltando para a terra to consummate his para kingdom, consumar o seu and reino, the glory of the Lord e a glória do shall Senhor cover the earth vai cobrir a terra as the waters cover como the as sea. águas cobrem o mar. Nations come, As nações virão, nations go, nações irão, kingdoms rise, reis virão kingdoms e fall. reis cairão. But God's kingdom, Mas o reino de is Deus eternal. não passará. we are headed for the new Nós heavens estamos indo para o novo céu and the new earth. e para a nova terra. And every step that you E take cada passo que você está dando in your missionary na ministry, no seu obra you are missionária, taking one step forward você está caminhando para esse destino final. to the coming of the kingdom. Você está caminhando para o destino da vinda do reino do Senhor. Your primary purpose Esse é o seu propósito is to primário. bring many other É people que with you
you muitas outras pessoas conheçam into Jesus the kingdom e of God. entrem no reino de Deus. Do not believe the news reports. Não creia nas notícias que você está ouvindo por aí. I'm not just talking about fake Eu não news. estou falando só de fake news, não. I'm saying that the news is not the news. Eu estou falando que o noticiário não é o The noticiário. news is a series of events. O noticiário é uma série de eventos, But the real news mas realmente a is the notícia, good news. a notícia nova é essa. It's the gospel. É o It's evangelho. God's A boa word. nova notícia that é o shall reign evangelho. supreme. É o evangelho. God's word will prevail. A palavra de Deus vai prevalecer. The gospel will prevail. O evangelho vai prevalecer. And the church of Jesus A Christ igreja de Jesus will withstand and will encroach upon the kingdom of Satan. vai continuar e vai conquistar o reino das trevas. And the very gates of hell shall not prevail E as against it. portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Jesus is Lord. Jesus é o Senhor. Jesus is Lord. Jesus é o He has Senhor. conquered Jesus é o Senhor. the principalities Ele é poderoso. and the powers. Ele é poderoso. I was praying for a couple of Antioch missionaries who are in Amazon. Eu orei por 2 missionários que estavam na Amazônia. Edilson. Se você os viu, yes, they are Edilson Adilson and Cynthia. and Cynthia. Boa noite. And as I was praying for them, Conforme eu orei por eles, I saw over them the battle in the heavenly realm. eu vi sobre eles uma batalha nas regiões celestiais. My. Uma grande batalha. What a spiritual battle in Uma the batalha heavenly. espiritual muito forte sobre eles. But above that battle, Mas acima daquela batalha, there is the kingship of Jesus tem Christ, rei who has prevailed que venceu against the enemy. contra o inimigo. And Jesus Christ, who is the victor, E Jesus é o vitorioso. will grant you the victory. Ele é o vitorioso, ele vai te dar vitória. You won't feel like a conqueror. Você não está se sentindo como um conquistador. You will feel like you're being pushed and pulled and Você sente que você está sendo empurrado e empurrado. É normal. It's normal. É normal isso aí. But behind the scenes, Mas acima dessa above the situação, scenes, tem um Senhor. in heaven, E nas regiões celestiais, God is planning His work. tem um Senhor nas regiões God celestiais. is working His plan. Deus está desenvolvendo o plano And dele. we shall E prevail. nós vamos vencer. The gospel shall be O victorious. evangelho vai vencer. Amen and Amém. amen and amen. Now they were a visionary community. Era uma comunidade de visionária. They were prepared to pioneer, Eles estavam preparados para ser pioneiros to navigate uncharted territory. e para navegar e ir para outros territórios It had never been done before. que nunca tinha sido feito isso antes. May God grant you the spirit of spiritual innovation and Mas que Deus te entrepreneurial dê o leadership. espírito de inovação e de empreendedorismo. Amen. Amém? I'm speaking what you already know. Eu estou falando o que você já sabe, I'm affirming you in who you are. mas agora eu estou afirmando o que você já é em Cristo. Amém. I recognize your DNA. Eu reconheço o DNA de vocês. Finally, they became a missional community. E aí eles se tornaram uma comunidade missional. They sent. Eles enviaram. They sent Eles enviaram their best men. os melhores da igreja. And the moment they were E sent, quando eles enviaram, the ministry of Saul and o Barnabas ministério de Saulo e Barnabé was transformed. foi transformado. Quando eles enviaram, o that ministério desses dois foi Moment transformado. onwards, they were called apostles. Eles foram chamados apóstolos a partir desse momento. Not just messengers from the church, Não somente mensageiros da but igreja, apostles of Jesus mas Christ. apóstolos de Jesus. Don't misunderstand me. Não tenha isso como mal entendido.
but rise to your apostolic No calling. bom sentido, que você se levante para a sua chamada apostólica. But the whole church heard, Mas toda a igreja ouviu. separate from me to Saul and Barnabas Eles ouviram: separe Paulo e Barnabé. for the work that I have called them to. Separe Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. No human calls you, no man calls you, Nenhum homem te chamou. no church calls you, Nenhuma igreja te no chamou. institution calls you. Nenhuma instituição te chamou. Jesus calls you. Jesus te chamou. Yes, churches and institutions are necessary, Igrejas e instituições são but necessárias, all we can do mas o que nós precisamos is recognize the hand of God upon your life, é reconhecer a mão de Deus sobre sua vida, train you, treiná-lo, encourage you, encorajá-lo send e you, enviá-lo, support te you, apoiar, but it is your call from Jesus para that que a makes tua all the chamada difference. de Jesus seja realizada. They heard, Eles ouviram, they prayed, eles oraram, they obeyed, eles obedeceram and sent them out. e enviaram e os enviaram. And so what happened? E o que aconteceu? The gateway was opened. Agora abriu o portal. Barnabas and Saul began to reproduce, Saulo e Barnabé começaram a se reproduzir, not just believers, não somente crentes, not even just disciples, não somente só discípulos, not even just e churches, não somente só igrejas, but they reproduced sending centers. eles reproduziram centros de envio, They reproduced hubs esses hubs, esses centros de envios, like Antioch. como a própria igreja de Antioquia. There was another Antioch Aí surgiu uma outra Antioquia, planted in Corinth, plantada ali em Corinto, a sending center. que também se tornou um centro de The envio. word of the Lord Envio went de out obreiros. throughout Macedonia, Por toda a Macedônia eles And evangelizaram. Também na Caia, through that ministry. através deles. And then Ephesus, Éfeso também se tornou um the centro de whole envio. of Asia Minor, Toda a Ásia Menor foi the whole of evangelizada. South Galatia Todo o sul aí da Ásia Menor. was evangelized. Eles evangelizaram. And churches were planted. Implantaram igrejas. All the 7 churches of the book of Revelation Aí todas as 7 igrejas do livro de Apocalipse came from that third foram sending foram center. implantadas a partir desse terceiro centro de envio que se tornou Éfeso. So now, can you see what happens Então você veja o que aconteceu. when Christ fills your vision? Quando Jesus te dá a visão e completa a visão, ou lhe dá plenitude para a visão. Your pathway O seu becomes caminho a gateway. se torna um portal. Amen Amém? and amen. Shall we rise? Vamos levantar. Please, may we have our worship team back. Que o grupo de louvor venha. Vocês estão felizes? Vocês já estão sabendo inglês, hein? Já estão entendendo já. Hallelujah. Aleluia. Let's lift our hands to Jesus. Levantar as mãos para Jesus, levante as suas mãos para o Senhor. Lord, we come. Amém. Lord, we come Senhor, nós estamos aqui with open hands com as mãos abertas para o and Senhor, open hearts. com os corações abertos. We humble ourselves in your presence Nós nos humilhamos diante da tua presença and say, have your way, e Lord. nós falamos, Senhor, que a tua vontade, o teu caminho, Have o teu your way. jeito seja realizado em nossas vidas. Not what we want, but what you want. Não o que nós queremos, mas o que o Senhor quer para nossas vidas. Not our will, but your will. Que a nossa vontade seja a vontade do Senhor. Lead us and guide us. Senhor, guia-nos, dirija-nos In the ways of the Lord. nos caminhos do Senhor, do jeito do Senhor. May our pathways become your gateway. Que a nossa caminhada se torne o teu portal em nossas vidas. May this Antioch here
que essa Antioquia continue to bear fruit. continue dando frutos. And may this Antioch É que here essa Antioquia aqui no Vale da Bênção be multiplied se multiplique também em and centros de envio, reproduce que vá reproduzindo in many nations. em muitas nações. Let's worship